Porque ele mesmo diz, lá num dos hinos dele, que embora que não aprenda muito, aprenda sempre um bocadinho. Não é isso? E veja bem, o que seria de mim se eu não tivesse aprendido esse bocadinho? O que seria do senhor se não tivesse aprendido? Comendo esse bocadinho que ele recomenda. O que seria do seu Alex? O que seria do Sebastião Alves? O que seria, enfim, de todos que aprenderam um bocadinho, que hoje é o que está servindo. O negócio da gente estar subjugado por capricho. Não. Agora, dentro disso tudo, ninguém pode fugir e dizer que é responsabilidade de todos, afinal, que procura congregar. Porque tem, dentro de qualquer congregação tem que ter o teste, né? Isso é público, é notório, que tem que ter a pessoa que encabeça a história. Né? E a pessoa que encabeça a história é, como se diz, é quem sofre mais. Inegavelmente é quem sofre mais. Porque compreensão não é buraco. E o mestre dizia que era o bicho mais ruim que tinha de se lutar, era a gente. Ele dizia mesmo, ele não dizia nem assim, é um animal. Ele dizia, era o bicho mesmo. É o bicho mais ruim que tem de se lutar, é o bicho chamado gente. E é uma verdade mesmo. Então, agora tem uma coisa. Que a gente se estimula. A gente sabe que é sacrificoso, é espinhoso, é até lagrimoso. Muitas, em determinados períodos, em determinadas ocasiões, é até lagrimoso. Mas lá no final tem um gosto, e esse gosto é adocicado. É isso aí quem segura a gente, né? É quem estimula a gente. Porque o gosto é adocicado mesmo. Como diz no hino de Antônio Gomes, né? É doce como mel. Doce como mel. Isso é verdade. E daí, companheiros, falar a respeito dessa doutrina, da doutrina do mestre Irineu, a gente conversa horas a fio, dias a fio, noites a fio, semanas a fio, mês a fio, anos a fio, se for possível, e não falta assunto e ninguém chega no fim. Né? Ninguém chega no fim, porque quando a gente para de conversar, propriamente dito, a conversa em si, aí parte para o zinário, que é outra conversa, só que é cantada, né? Mas se a gente for cantar todos os hinos, já que insiste, dessa doutrina, será que a gente tira no mês? Cantando toda noite, a gente não tira mais não. Acho que não tira mais não. Tira não. De formas que mestre Irineu em si, eu, bem como o seu Wilson e tantos outros ainda, que tiveram a felicidade de
pelo menos conviver com ele alguns dias, alguns anos. É felicidade mesmo. É felicidade mesmo. Eu não digo nem tanto conhecer, que nós conhecemos o mestre muito pouco, principalmente na trajetória dele da vida material. Agora, convivemos um pouco com ele. Mas mesmo assim, dentro daquela convivência, eu considero ter sido uma felicidade. Ter sido uma felicidade. Agora, sem querer, com isso, menosprezar os que não tiveram essa felicidade de conhecê-lo na pessoa, na matéria, né? Porque são felizes também. Os que não tiveram essa oportunidade também são felizes. Não conheceram no material, propriamente dito, não. Estão conhecendo o espiritual e a história é espiritualizada mesmo, né? Quer dizer, a gente indo fazer média, que a gente não pode fazer média dentro desse trabalho. Mas a gente indo fazer, se houver alguma abertura que a gente possa fazer alguma média, a gente vai perceber. É eles mesmos. A gente vai perceber por esse mundão afora aí, por toda parte, que existe pessoas, isso falando em termos de doutrina, né? Existem pessoas muito mais evoluídas que não conheceram o mestre no material do que muitos que conheceram ele. Tem, isso aí ninguém pode negar. De jeito nenhum. Muita gente boa. Pode se abancar. Pois é, rapaz, aí mestre Minerva Maria, aquilo era uma... Eu acho que outro só se nascesse novamente. Porque ele mesmo disse, ou diz, numa das estrofes do hino dele, né? Que encontrar outro irmão com alegria, como ele. Agora ele não disse assim, nunca mais, ele disse talvez. Talvez não ache outro irmão. Não acho outro com alegria. Talvez vocês não achem outro irmão com alegria. Porque é difícil mesmo. Se a gente encontrar, mas é o talvez mesmo, porque é muito difícil encontrar um homem daquela forma. Hoje, às vezes, a gente sente assim certa dificuldade, um domingo, por exemplo, à tarde, procurando até alguém assim para conversar, ou ouvir, porque o mestre Mineiro é o seguinte, o senhor sabe disso, né? A gente conversava com o mestre muito pouco, porque nós não tínhamos quase o que conversar mesmo com ele, era só ouvir mesmo. Era só ouvir mesmo. Agora, ouvia o mestre Mineiro incansavelmente, porque não dava nem cansaço.